A partir do momento que você sabe que você pode investir R$10 por mês, acabou a desculpa. Cara, R$10 por mês. A disciplina é mais difícil do que o montante. Não mudou minha vida. E eu fui aquele cara a guardar 10, a guardar 20, esse dinheiro. Vai mudar. O que mudou minha vida foi o hábito que eu adquiri. Exatamente. Porque na hora que eu aprendi a ganhar dinheiro de verdade, eu já tinha o hábito, cara. Aquele hábito, nossa, ainda bem que eu comecei a guardar 10. Muita gente me pergunta, eu sempre tenho muita cautela, porque eu sempre falo pra turma o que eu faço, porque eu não posso recomendar o que alguém pode fazer, porque eu nem sou certificado pra isso, não é nem certo. Deixa pra pessoas que não é Betina, que ela é certificada pra o que você tem que fazer. Mas eu sempre gosto de falar o que eu faço. Sim. E geralmente as pessoas falam, né, como que você estruturou a tua parte financeira? Eu sempre tive estratégia eu sempre tive isso, obviamente eu comecei de uma maneira meio intuitiva, e depois falei a respeito, é legal, falei assim, caramba, uau, acertei. Mas eu acredito que, porque as pessoas veem, principalmente acompanham também outras pessoas, isso e aquilo, vê investimentos mais sofisticados, às vezes a pessoa fica ansiosa e às vezes ela quer pular alguma etapa. Uhum. E às vezes fala assim, turma, ó, vou falar assim honestamente, como é que foi pra mim? Obviamente eu sou um cara ambicioso, sabe? Eu gosto de boas oportunidades, mas eu não pulei nenhuma etapa. A primeira coisa que eu fiz dentro da minha vida financeira é criar minha reserva de emergência. Eu fiz meu pulmão. Eu fiz o meu pulmão porque depois eu comecei a pensar em investimentos mais sofisticados. Porque qual que é a função de uma reserva de emergência? A palavra já diz, é uma emergência, porra. Vai que, por exemplo, eu sempre fui empreendedor, eu sempre tive empresa, então eu sempre andei com a faca no pescoço. Uhum. Então, e se acontece alguma coisa? Eu tenho que olhar pra trás, sabe? Então eu sempre tive, entre aspas, o porquinho. Eu sempre tive o porquinho. E depois é que importante falar o que é reserva de emergência. Porque as pessoas ainda burlam a reserva de emergência. De uma maneira bem simples, né, Betina? Reserva de emergência é de 6 a 12 meses do seu custo fixo mensal, no lugar onde você tem liquidez alta, uma rentabilidade mediana e um risco baixíssimo. Pode ser, enfim, aí tem diversas... E para emergência. E para emergência. Perfeito. Quantas não pessoas... é pra... Emergência não é tá andando no shopping, né? E Nossa. gostar de alguma coisa da vitrine. Isso não tá é na liquidação, emergência. é uma emergência. Quantas pessoas que eu vejo que confundem, por exemplo, isso muita gente, até o cara que tá no nível 1, que confunde reserva de emergência com reserva de oportunidade. A pessoa pega a reserva dela, porque às vezes aparece uma oportunidade, mas ela vai lá e mexe na reserva de emergência. Por exemplo, quantas pessoas, você falou de Bitcoin, pegaram a sua reserva de emergência e compraram? Ou, por exemplo, viu que naquela subida disparada da bolsa, pegaram a sua reserva de emergência e compraram em ações. Então, Perfeito. qual é uma coisa que sempre vem na sua... Quando você abre muito caixinha de perguntas, eu adoro isso. Uhum. O que é uma coisa que tipo é clássica, uma pergunta da turma, assim, na tua caixinha de perguntas? Mas sobre reserva de emergência? Sobre o que, assim, dinheiro, assim, no geral. Qual que é aquela, assim, cara, é batata. Toda vez que eu abro, a galera, não sei, que é o hackzinho, que é a dica de ouro. A galera acha que investimento é uma bala de prata, né? Qual que é aquela coisa que ninguém diz? Qual que é uma coisa, assim, que vira e mexe, você sempre tá respondendo? Tem alguma coisa, assim, mais padrão ou não? Padrão é como começar a investir. É assim, de 100 perguntas, 90 vão ser como começar a investir. Uhum. E é muito difícil responder isso em um story né? só, né? Caramba, é tanta coisa. Por isso que eu falo que eu também fico metralhando a questão dos princípios. Porque se você tem eles, tá tudo bem. E a reserva de emergência, assim... É o primeiro degrau. Primeiro você coloca as suas finanças pessoais em dia, né? Você consegue chegar naquele ponto em que você gasta menos do que você ganha e não posso Esse é o marco zero, né? É o marco zero é, cara, você gastar menos que ganha. Não dá pra pensar em investir devendo dinheiro pro banco. Uhum. Não dá pra pensar em pegar empréstimo, seja do banco, seja do seu tio, do seu irmão, para investir. Uhum. Por quê? Porque os juros da maioria dos investimentos sempre vão ser menores do que os juros da pessoa que vai te emprestar. É assim que ela ganha, né? Uhum. Você empresta de zero risco e ganha com essa diferença. Ah, mas a bolsa pode dar 10% ao mês. Mas aí você está contando com uma sorte. Você não está contando com algo que é, de fato, um garantido. plano responsável. O plano responsável seria investir em Selic para ter 99,9% de certeza do que vai acontecer.
Mas aí você vai ganhar menos do que o custo do seu Ou empréstimo. viver aquela vida que tudo precisa dar certo, né? Quanta gente que vive exatamente. aquela vida que precisa tudo dar certo e a vida não vai dar certo. Exatamente. No curto prazo No pode curto dar, né? prazo, Você vai sim. ter dado sorte. E aí, no longo prazo, em algum momento, Vai ter imprevisto. vai ter imprevisto. Inclusive, já fica aqui a indicação de um livro muito bom, que é o Iludidos pelo Acaso. O Taleb fala muito disso, assim, como você pode ter tomado uma decisão ruim e ter dado sorte, principalmente porque foi um período de tempo curto, e aí você acha que foi nossa, como eu sou bom, né? Aprendi tudo da bolsa. Nessa pandemia, em 10 dias, teve o meme lá, né? Aprendi, virei trader, cara. Tô mandando muito na bolsa em 10 dias. Então, como o acaso, né? Você tinha 50% de chance de ganhar naquilo ou 50% de chance de perder. Você ganhou, nossa, você virou gênio. Então, em primeiro lugar, colocar as finanças em dia e conseguir investir todo mês. Não posso falar sobrar, porque se a gente espera sobrar, não sobra. Tem que ser o primeiro compromisso tem que ser você mesmo, né? Então, é o boleto eu do futuro. Dinheiro caiu na conta, eu vou já separar e mandar para minha corretora. E como? Cara, se alguma obrigação algum imprevisto te obrigasse a viver com 90% que você ganha, você ia ter que se virar. Então é isso, você vai pensar, na sua cabeça, você ganha 1.000, você vai pensar que você ganha 900. Se você ganha 5.000, você vai falar que você ganha 4.000. Pra você mesmo. E aí o salário caiu, os 1.000 já vão pra corretora. Porque nessa hora, geralmente quem tá ouvindo a gente, ou vendo a gente, porque sempre tem por estreia aqui no YouTube que a gente acompanha ao vivo com a turma. Sempre nessa hora tem a galera, pô, mas não tá sobrando nada, como você quer que eu invista? Cara, se você não... O teu primeiro fornecedor não for você... Não vai, né? Porque e demora pra cair essa ficha. Sim. E a Bettina falou uma coisa que é muito verdade. Se todo mundo aqui tem uma ruptura nos seus rendimentos e você passa a ganhar 10, 15, 20% a menos, a grande verdade é que você vai se virar. Sim. Você vai dar um jeito de adequar sua vida pra isso. E nem só cortar gastos, mas gerar novas fontes de renda. Sim. Cara, vai trabalhar, né? Claro, a gente não pode ser hipócrita. É claro que tem pessoas que realmente vivem com tudo contado e não gastam nada de supérfluo. Mas não é a maioria de quem tá assistindo a gente, né? Vamos ser sinceros aqui. A maioria pede o seu deliveryzinho, gasta com a sua roupinha, compra lá o plano da internet que dá acesso a todos os canais, né? Então, sempre tem uma coisinha que dá pra cortar. E a partir do momento que você sabe que você pode investir R$10 por mês, a democratização dos investimentos nos últimos anos tá permitindo isso, acabou a desculpa. Cara, R$10 por mês. A disciplina é mais difícil do que o montante. Então, começou com 10, fala, tô muito apertado, eu ganho muito pouco, eu sou estagiário, começa a guardar R$10. A disciplina é o mais importante. Em 6 meses, começa a guardar 20, começa a guardar 50, começa a guardar 100. Mas não pense que quando você ganhar 2.000, aí sim você vai guardar, né? Você falou uma coisa que foi muito chave assim pra mim. Não mudou minha vida. E eu fui aquele cara a guardar 10, a guardar 20, esse dinheiro. Vai mudar. O que mudou minha vida foi o hábito que eu adquiri. Exatamente. Porque na hora que eu aprendi a ganhar dinheiro de verdade, eu já tinha o hábito, cara. Aquele hábito, eu falei, nossa, ainda bem que eu comecei a guardar 10, 20. Não é pelo valor, que não muda porra nenhuma na minha vida. Mas é o hábito que eu adquiri, essa musculatura do jeito de pensar, meu framework, era assim, nossa, graças a Deus que eu comecei lá atrás. Sim. Com aquela maneira de pensar, com aquele framework, com aquele conjunto, com aqueles princípios. Então, por mais que quando a gente fala pra alguém que tá ouvindo agora, fala, porra, Caio, honestamente, se eu colocar 10, mas que vem mais 10, não vai mudar a minha vida. O hábito, aí você aprender, porque enriquecer é muito mais do que você só aprender a fazer boas decisões, que é muito importante também. Você aumentar a sua capacidade de geração de renda e tudo mais. Mas essa é aquela velha crença limitante de que as coisas só dão certo quando a gente faz coisas grandiosas. E as pessoas não valorizam o básico bem feito todos os dias. Exato. Então não é o ganhar na Mega Sena que vai te enriquecer. Mas é o básico bem feito todos os dias que dá o boom o depois grande no final, feito né? é você. E isso também, antes da gente conquistar, a gente tem que olhar o que a gente quer de grandioso lá na frente e quebrar em pequenas inch by metas, inch, né? Pequenas metas diárias. E uma frase até da Carol Rache, vocês conhecem ela? Ela é ótima no Instagram. Coloca cada frase assim que resume muito bem. Ela fala que começar é mais fácil do que manter. Então, muita gente vem me perguntar quanto que eu devo guardar por mês.
Não tem resposta para isso. Só que muita gente fica esperando um momento em que vai fazer o investimento grandioso, o baita montante, e acha que colocar R$10 por mês não é importante, e aí nunca começa, né? Ou então começa uma vez, que é o começar é mais fácil. Esse mês, vou guardar 50% do que eu ganho. Consegue no primeiro mês, né? Mas não é sustentável a longo prazo. Então, no segundo mês, guardar 20%. No terceiro mês já não tá mais guardando nada, tá desmotivado. Não era um plano saudável. Você vai ter que se trancar no quarto e não sair, porque, claro, agora a gente tá em época de pandemia, a gente tá sendo obrigado a ficar mais em casa. Mas assim, viver uma vida que você se priva demais, você não vai manter isso no longo prazo. Então, sustentar é sempre o mais difícil. Disciplina, aliás, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da vida, né? Porque disciplina tem a ver com continuidade, né? É que eu falo pra turma, os 3 Cs do compromisso. Começa, continua e conclui. Porque às vezes um sem o outro, começar, mas sem continuar não adianta. Continuar sem concluir, e se nem começar, nem tem os outros 2.